Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias, novidades do Vascão. O Vasco segue monitorando o mercado em busca de reforços, né? Está muito perto aí de fechar a contratação do lateral esquerdo Jefferson, mas também tivemos outras atualizações, né? O Boca Juniors teria proposto ao Vasco uma troca aí do paraguaio Oscar Romero pelo empréstimo do meio-campista Luca Orediano. Vamos falar disso, vamos falar também de uma reviravolta que pode acontecer na situação do atacante Lucas Prato. Também vamos trazer aqui novidades quanto a jogador que está saindo do Vasco e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Falta pouquinho para a gente chegar a 195 mil. Vamos em busca também de 200 mil inscritos até o final desse ano. Se inscreve aí para ajudar bastante. Bom, pessoal, durante essa semana o Vasco tentou aí conseguir o efeito suspensivo da punição recebida aí pelo STJD para jogar com portões fechados aí em São Januário. O Vasco tentou resolver essa questão, tentando mandar a partida para um outro estádio, porém as informações que a gente tem hoje é de que o Vasco não conseguiu esse efeito suspensivo e infelizmente vai ter que jogar em São Januário sem torcida, né? Havia a expectativa do Vasco até mesmo jogar fora do Rio de Janeiro, né? Poderia existir a possibilidade do Vasco jogar lá no Espírito Santo, em Manaus ou em Brasília ou em qualquer lugar espalhado pelo Brasil, mas infelizmente o Vasco não conseguiu efeito suspensivo, porque a diretoria do Vasco é muito fraca, né? O jurídico do Vasco também vem demonstrando ser bem fraco. Quando a gente já viu aquela situação do Maracanã, que o Vasco não conseguiu reverter aquela situação do consórcio e ficou por isso mesmo, ali você já vê que a diretoria do Vasco não tá nem aí, né, cara? O pessoal que trabalha nos bastidores ali junto com o Luiz Melo, eles estão cagando pro Vasco, né? O Vasco perdeu o Maracanã de bandeja pro Flamengo e Fluminense, por mais que o Vasco esteja uma draga afundado na zona do rebaixamento, mas tem direito sim de jogar no Maracanã e o jurídico do Vasco não fez absolutamente nada. Mais uma vez não consegue resolver um problema pro Vasco e o Vasco vai ter que jogar mais jogos aí com portões fechados. Deixe nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto, se você acreditava que o Vasco iria reverter essa situação. Fato é de que o Vasco só vai voltar a ter torcida no seu estádio a partir aí do primeiro jogo do retorno, né, que será contra o Atlético Mineiro em São Januário. Bom, pessoal, o Vasco tenta agilizar a venda do Pedro Raul. O jogador, no entanto, não vem treinando aí com o elenco vascaíno e até agora não foi concretizada a venda do jogador. Ficou acordado aí que o Vasco vai receber cerca de 5 milhões de dólares pela venda do jogador em duas parcelas, né? O Vasco vai receber 2 milhões e meio de dólares aí divididos. No total, o Vasco deverá receber cerca de 26 milhões e 900 mil reais com a transferência do Pedro Raul para o Toluca. Porém, a transferência ainda não foi concluída porque o Pedro Raul está com a virose, não vem treinando no CT do Vasco e ainda não se apresentou ao Toluca e não viajou ao México para fechar aí negócio com o clube mexicano. O Vasco segue na guarda aí porque precisa da grana do Pedro Raul para investir, tentar investir em reforço ainda nessa janela de transferências que falta aí poucos dias para se encerrar e o Vasco fica esperando um milagre acontecer para contratar jogadores, né? Situação complicada, tudo no Vasco é difícil, né? Até para vender jogador. Não ficarei surpreso se o Toluca só pagar o Vasco após o término aí da janela de transferências. E por falar em pagamento, né, cara, o Corinthians segue cobrando o Vasco aí pela dívida do lateral esquerdo Lucas Piton. O Vasco ainda não teria pagado absolutamente nada ao clube paulista na contratação do lateral esquerdo aí de 22 anos no final do ano passado. De acordo com o site Meu Timão, apurou que nessa segunda-feira o Clube Paulista mantém as cobranças e a diretoria do Vasco, mas ainda não há previsão para que o pagamento seja efetuado. É importante sempre ressaltar que não foi depositado nenhum real sequer na conta do Corinthians até o momento. E o Vasco que acertou a compra do jogador lá no final do ano passado por 16 milhões e 600 mil reais, por 60% aí dos direitos econômicos do Lucas Piton, que assinou contrato com o Vasco até dezembro de 2026. Os outros 40% permanecem com o Corinthians. E é mais um caso parecido com aquele lá do Pumita Rodrigues, com o do Manuel Capasso e também do próprio Léo Pelé lá no São Paulo, né? O Vasco não vem honrando com seus compromissos aí e infelizmente pode cair no transfer ban da FIFA. O Nacional e o Atlético Tucumã já enviaram um documento para a FIFA que está analisando e pode aí ser que eles punam o Vasco em caso de não pagamento.
Até agora não se tem nenhuma novidade que o Vasco pagou esses clubes ou que vai pagar, né? Como diz a reportagem que a gente trouxe agora, infelizmente o Vasco não deu um sinal sequer ao Corinthians aí quando irá pagar pelo lateral esquerdo Lucas Piton. Se contratou, meu amigo, tem que pagar. Os caras aí estão dando calote em geral e infelizmente o Vasco está na mão dessas pessoas aí totalmente irresponsáveis com o clube. Bom, pessoal, o Vasco está muito perto de acertar o empréstimo do volante Rodrigo ao Londrina, que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Jogador pouquíssimo aproveitado aí no Campeonato Brasileiro. Deverá sair do Vasco e está por detalhes para fechar com o clube paranaense, de acordo com as informações do canal Atenção Vascaínos. Jogador que já não vinha sendo aproveitado pelo Maurício Barbieri, só jogou lá no Campeonato Carioca, chegou o Brasileiro. Ele perdeu espaço totalmente na equipe do Vasco e muito possivelmente o técnico Ramon Dias não irá utilizar o jogador, que está de malas prontas aí para defender o Londrina. Muito possivelmente deve ser contrato até o final dessa temporada. Nem tudo são saídas, né? Quem está perto de fechar com o Vasco é o lateral esquerdo Jefferson. O jogador, inclusive, já até falou sobre essa situação de vir jogar no Vasco. Ele falou que recebe muito bem o interesse do Vasco, ficou feliz porque é um clube muito grande. As negociações seguem em andamento. O Vasco tem um interesse na contratação desse jogador para repor a saída do Paulo Vitor, que voltou para o Internacional, e o Riquelme, que está indo para o futebol europeu emprestado pelo Vasco, né? Para pegar rodagem e experiência. Vale ressaltar que hoje no elenco só temos aí o Lucas Piton de lateral esquerdo. E para improvisar temos o Léo Pelé, que não foi tão mal assim naquele jogo contra o Cruzeiro jogando de lateral, né? Para quebrar um galho, voltou às suas origens, mas o Vasco entende que ele é zagueiro e que vai buscar aí um outro lateral no mercado e muito possivelmente pode ser que o Jefferson seja esse jogador. O jogador inclusive já está até falando como se fosse atleta do Vasco. Ele disse que quer ajudar o Vasco a sair dessa situação e esse é o único pensamento dele, né? Vamos ver se vai acontecer essa negociação. Até agora o Vasco não concretizou e assim que tiver novidades vamos trazer aqui no canal. Bom, e por falar em contratação, o Vasco segue aí monitorando o mercado em busca de reforço e tivemos aí uma novidade quanto ao atacante Lucas Prato. De acordo com o site aí vascaíno.net, eles entraram em contato com o empresário do jogador, que esclareceu a situação. De acordo com a gente, a situação deu uma esfriada e não teria avançado aí nos últimos dias. O Vasco apresentou uma oferta que estava totalmente longe dos valores exigidos pelo centroavante. Ainda precisava ajeitar muitas coisas no contrato para que o jogador aceitasse a proposta. As negociações podem ser retomadas a qualquer momento devido à grande dificuldade do Vasco contratar jogadores no mercado e também o Lucas Prato segue livre aí, né? Não fechou com nenhum outro clube e o Vasco aparentemente parece que foi o único time que demonstrou um forte interesse em contratar o Lucas Prato. Porém, após a chegada do Ramon Dias, a negociação teria dado uma esfriada drástica e agora a gente vai ver se vai retomar devido aí ao fator Vasco não estar contratando ninguém no mercado, né? Pode ser que o Vasco se sinta desesperado quando estiver perto de fechar a janela de transferência, que vai acabar trazendo esse tipo de reforço, né? Inclusive o pessoal que trabalha com o técnico Ramon Dias já estariam mapeando o mercado para o Vasco com reforços aí acessíveis, né? Porque o Vasco não tem dinheiro, como eu já venho falando dia após dia aqui no canal, o Vasco não vai trazer nenhum reforço de peso e quem sabe só um milagre para contratar um camisa 9 e também um camisa 10. Vamos aguardar ver se o Vasco vai retomar as negociações com o Lucas Prato. A comissão técnica do treinador Ramon Dias está avaliando a situação do centroavante e pode ser que ele dê o aval ou não para a contratação do Lucas Prato. Se não trazer reforços a tempo, o Vasco vai ter que se desesperar para tentar fazer um catadão de jogadores que estão livres no mercado para fechar com o nosso clube, né? Essa é a situação do Vasco, a irresponsabilidade é muito grande, a falta de comprometimento do Paulo Brax, do Luiz Melo e da 777 Partners está afundando o Vasco, está rebaixando o Vasco para a segunda divisão mais uma vez. Para fechar o assunto aí, transferências, né? O Boca Juniors teria proposto ao Vasco uma troca do Orellano pelo meio-campista paraguaio Oscar Romero. Dias atrás, o Romero disse que não queria jogar no Vasco, que gostaria de permanecer no Boca Juniors. Obviamente, ele não quer jogar no time que está caindo para a segunda divisão e a negociação teria se encerrado, né? Porém, de acordo com as informações lá da imprensa argentina, o Boca entrou em contato com o Vasco para tratar dessa possibilidade e a situação é a seguinte, né, cara? Eles solicitaram aí um empréstimo com opção de compra do Luca Orellano. Em contrapartida, eles iriam ceder o Oscar Romero ao Vasco, né? O Oscar Romero que tem contrato até dezembro desse ano com o Boca Juniors. O Boca gostaria de ter uma compensação financeira para liberar o jogador agora, porém surgiu a possibilidade aí do Orellano ser envolvido nessa transferência. Quando surgiu o nome do Oscar Romero, eu fui um dos primeiros que falou sobre essa possibilidade. Aqui no nosso canal, quem assiste sabe disso, eu falei que o Boca Juniors muito possivelmente iria querer fazer negócio com o Orellano pelo Romero, né? Depois de vários dias, essa informação se confirma e realmente o Boca tem interesse em fazer esse tipo de negócio. Porém,
de acordo com o Globoesporte.com, o Vasco deseja permanecer com o Orediano, já que o técnico Ramon Dias entende que é um jogador que pode ser importante para a equipe, e o próprio Vasco entende que o treinador argentino fará o nosso atacante jogar bola, né? Coisa que ele não fez ainda com a camisa do Vasco, porque o Vasco fez um investimento muito alto nessa contratação e não gostaria de perder o jogador assim dessa maneira, sem ele dar nenhum retorno técnico ao Vasco, né? Até agora o que a gente está vendo é uma lástima total, o jogador não consegue ajudar em nada, não dá assistência, não faz gol, não consegue sequer finalizar gol, faz uma firula ali, balança daqui, mas não consegue ser produtivo para a equipe. E a situação do jogador de 23 anos é essa, né? Essas são as últimas informações que a gente tem. O Vasco deseja permanecer com o jogador, porém o Boca tenta aí a contratação do atleta. O Vasco só aceita vender o jogador caso o Boca queira contratar ele em definitivo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.